Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos para a correção, né, da ficha de número 1, né, do exercício de física referente a movimento uniforme, tá certo? Foi um exercício que eu passei com 4 questões, então na aula de hoje a gente vai estar fazendo a correção desse exercício, tá ok? Bom, na primeira questão o enunciado nos diz o seguinte: um móvel em movimento uniforme varia sua posição como mostra a tabela abaixo. E aí aqui nós temos uma tabela, né, onde na linha de cima perceba que nós temos o tempo, né, referente aqui à letra T, e entre parênteses tem uma letra S, que significa que o tempo aqui está em segundos. E veja que o tempo vai aumentando de 2 em 2 segundos. Na linha de baixo nós temos a letra S, que significa o espaço, o deslocamento, tá certo? E percebe que a unidade de medida, que é o que está dentro do parênteses, é uma letra M. Isso quer dizer que o deslocamento, o espaço, é dado em metros. E aí começa de 32 metros, 40, 48, 56, 64. Se você for perceber, se você for analisar, né, você vai perceber que aqui está aumentando de 8 em 8. Ou seja, a cada 2 segundos aumenta 8 metros. Tá ok? E aí nós temos duas perguntas, letra A e letra B. Na letra A, qual a posição inicial e a velocidade do móvel, né? Qual a posição inicial? Vamos logo para essa parte da letra A. Qual é a posição inicial? Qual é o S0? A posição inicial é 32. Como é que eu encontro isso? Eu vou procurar onde o tempo está marcando zero. O tempo está marcando zero na primeira coluna. Consequentemente, o espaço aqui vai ser o que a gente chama de espaço inicial. É o ponto de partida. Então, nesse caso, o espaço inicial é 32 metros. Tá ok? Depois disso, pede que a gente determine a velocidade do móvel. Para a gente determinar a velocidade do móvel, a fórmula é essa que nós vimos na aula passada. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. O que é que significa isso? Esse V com a letra M significa velocidade média, tá certo? Essa letra M você coloca se quiser, se não, coloca somente a letra V. É esse triângulo aqui que eu falei delta, né? ΔS. Esse delta significa variação de espaço. E esse ΔT significa variação de tempo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai ter dois valores, dois espaços e dois tempos. A gente vai pegar o espaço final menos o espaço inicial. E aí você tem a variação de espaço. Vai pegar o tempo final menos o tempo inicial, você vai ter a variação de tempo, tá certo? Então o que é que a gente vai fazer? Como a gente tem essa tabela aqui, a gente escolhe duas colunas aleatoriamente. Qualquer uma que você escolher vai dar o mesmo resultado. Eu escolhi a primeira e a segunda coluna. Escolhendo a primeira e a segunda coluna, esqueçam todo o resto da tabela, olhem só para essas duas. Dessas duas, essa primeira coluna são os valores iniciais e essa segunda coluna são os valores finais. E aí, quem vai ser o espaço final? Veja que essa é a linha de baixo. O espaço final vai ser o primeiro ou vai ser o segundo? O espaço final vai ser o segundo valor. Então, o segundo valor não é 40, então vai ficar 40 menos. Quem é o espaço inicial? 32. Então, 40 menos 32. E embaixo nós temos o tempo. Percebam que o tempo está na linha de cima aqui, da tabela. Então, o tempo final, de acordo com o que eu escolhi, o tempo final vai ser 2 e o tempo inicial vai ser 0. E aí nós temos essa situação. Vamos subtrair aqui primeiro. 40 menos 32 dá 8 e 2 menos 0 dá 2. Dividimos 8 por 2, vai dar 4. E 4 metros por segundo é a nossa velocidade média. Com isso, a gente aí respondeu a letra A. Na letra B, o enunciado vai perguntar se o movimento é progressivo ou retrógrado. Tá certo? Como é que eu entendo se o movimento é progressivo ou se é retrógrado? A gente vai fazer o seguinte. Analise aqui somente o espaço. Os valores estão aumentando ou estão diminuindo? É isso que a gente deve analisar. Se os valores aumentam, significa que o movimento é progressivo. Se os valores diminuem, significa que o movimento é retrógrado. Então, como os valores aqui estão aumentando, eu entendo que o movimento é progressivo. Quando diz aqui para justificar, eu estou explicando para vocês.
O movimento é progressivo porque os valores aumentam, tá certo? Como os valores aumentam, isso é o que justifica o fato do movimento ser progressivo, tá ok? Então, com isso a gente conclui a primeira questão, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, o enunciado vai dizer, qual é a velocidade média em metros por segundo de uma pessoa que percorre a pé 1.800 metros em 25 minutos, desculpe. Então nós temos aqui o espaço, né, e nós temos o tempo, que é a velocidade média. Como está pedindo a velocidade média, a fórmula da velocidade média eu já coloquei aqui. Só que eu preciso perceber a seguinte situação. Geralmente a unidade de medida da velocidade utilizada no dia a dia ou vai ser quilômetros por hora ou metros por segundo. E percebam que no enunciado está dizendo que o espaço está em metros. Se o espaço está em metros, por essa unidade de medida aqui, o tempo deveria estar em segundos. Mas perceba que na pergunta aqui, o tempo está em minutos. Então nós temos 1.800 metros, mas temos 25 minutos. Então se a gente for resolver do jeito que está aqui, a resposta iria ficar em metros por minuto. E essa unidade de medida ela não é usual. Tá certo? No dia a dia, ou a gente usa quilômetro por hora, ou usa metro por segundo. Então, a gente deve pegar esses 25 minutos e transformar eles em segundos, porque aí a gente trabalha com tempo em segundos. Mas como é que eu vou fazer para transformar de minutos para segundos? Eu vou pegar esse 25 e vou multiplicar ele por 60. Por que eu vou fazer isso? Porque eu devo lembrar, estou colocando aqui, esse detalhe aqui, coloca como observação, que 1 minuto a gente sabe que ele equivale a 60 segundos. Cada minuto equivale a 60 segundos. 2 minutos, 120 segundos. 3 minutos, 180 segundos e sucessivamente. Então, como eu tenho 25 minutos, basta eu multiplicar por 60, que aí eu transformo esses 25 minutos em segundos, que corresponde a 1.500 segundos. Agora sim, agora eu vou pegar os 1.800 minutos, os 1.500 segundos, substituir na fórmula da velocidade média e aí eu consigo determinar a velocidade média dessa pessoa, dividindo 1.800 por 1.500. Detalhe, esses zeros aqui, veja que eu tenho 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, podemos cortar esses zeros, temos 18 dividido por 15, 18 dividido por 15 equivale a 1,2. 1,2 metros por segundo equivale à velocidade média dessa pessoa. Tá ok? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, a questão de vestibular, da VUNESP, né? Uma empresa, né, que elabora questões tanto para concurso como para vestibulares. O enunciado vai nos dizer o seguinte: ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em quilômetros por hora de... Bom, vamos analisar o que traz aí essa situação para a gente. O que eu devo levar em consideração é que o carro ele está num determinado ponto, que eu vou considerar esse ponto como um marco inicial, que aqui no enunciado vai dizer que ele está no marco 200 km. Então a gente considera esse 200 km como um ponto de partida. Ele está numa rodovia e lá na rodovia tem uma placa dizendo 200 km, quer dizer que está marcando lá na rodovia 200 km. Então esse 200 km é para a gente como se fosse o ponto de partida. E o enunciado vai nos dizer mais o seguinte, que tem ali um abastecimento e restaurante a 30 minutos. Quer dizer, quando ele percorrer, continuar ali se movendo, passados 30 minutos, ele vai chegar nesse posto. Tanto é posto de gasolina como é restaurante, né? Então, como está dizendo que esse posto encontra-se a 30 minutos, e ainda vai dizer aqui no enunciado, considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco de 245 quilômetros, eu coloquei aqui, Então, quer dizer, ele estava a 200 quilômetros, tinha uma placa avisando que daqui a 30 minutos ele chegaria num posto e restaurante. Esse posto e restaurante está ali no quilômetro 245.
O que o enunciado quer saber é o seguinte: como é que ele sabe que vai gastar as placas, né? Como é que elas dizem que vai gastar 30 minutos para que o motorista chegue nesse posto? Ou seja, qual é a velocidade que a rodovia permite que esse carro trafegue para que ele chegue 30 minutos após, saindo do quilômetro 200, chegando no quilômetro 245. Então, para isso, a gente vai calcular a velocidade média que nós não conhecemos, né? Mas pelo enunciado tem que estar em quilômetros por hora. Então, novamente, aqui vai acontecer o que aconteceu no enunciado anterior. Vê só, ele está no marco 200, vai chegar no marco 245. Se a gente for analisar a diferença de um para o outro, dá 45 quilômetros. Esse 45 quilômetros é o nosso ΔS, a nossa variação de espaço. É 245 menos 200. Ok. E o tempo? O tempo são 30 minutos. Como a resposta tem que estar em quilômetros por hora, então eu não posso usar esse 30 minutos aqui. Aí o que foi que eu já fiz aqui para adiantar? 30 minutos não é metade de uma hora, né? É meia hora. Eu escrevi em forma de fração, 1/2 da hora, tá certo? Meia hora, se eu dividir 1/2, equivale a 0,5. 0,5 hora. Então quer dizer que 30 minutos transformando em horas equivale a 0,5. Tem muita gente que confunde e coloca 0,2 porque é metade. Só que esse 2 é quando a gente escreve em forma de fração, 1/2. Em número decimal equivale a 0,5, tá certo? E aí nós podemos jogar na fórmula da velocidade média, 45 km, que foi a variação, e 0,5, que é o tempo estimado em horas. Então a gente vai dividir 45 por 0,5, corresponde a 90. Então 90 km por hora é a velocidade máxima permitida para que o veículo trafegue nessa rodovia. Por isso que as placas dizem que passados 30 minutos ele vai conseguir chegar nesse posto de abastecimento. Por quê? Porque a velocidade permitida é de 90 km por hora. Tá ok? Vamos aí para a nossa quarta e última questão, onde o enunciado diz o seguinte: um canguru que mora em um zoológico demora 12 segundos para atravessar sua jaula, que mede 25 metros de comprimento. Qual a velocidade média do canguru em quilômetros por hora? Novamente, né, uma questão que pede que a gente determine a velocidade média em quilômetros por hora, mas perceba que o espaço está em metros, 25 metros, e o tempo está em segundos, 12 segundos. O que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai fazer o cálculo, vai encontrar o resultado, só que o resultado não vai estar em quilômetros por hora, vai estar em metros por segundo. De repente você vai dizer, professor, deixa assim mesmo. Só que o enunciado está fazendo aqui uma exigência. Qual a velocidade média do canguru em quilômetros por hora? Então a gente precisa encontrar a resposta em quilômetros por hora. Como isso vai ser feito? Vou calcular a velocidade média, né? Espaço 25 dividido pelo tempo, que é 12. 25 dividido por 12 dá aproximadamente, veja que eu coloquei o sinal de aproximado, 2,08. Beleza. Feito isso daqui, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai levar em consideração agora como converter de metros por segundo para quilômetros por hora. Outra observação que seria interessante vocês destacarem isso aqui no caderno, tá certo? Esse detalhe aqui embaixo. Vê só, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, ou o contrário, de metros por segundo para quilômetro por hora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se a resposta está em metro por segundo e você quer transformar para quilômetro por hora, você pega esse valor e multiplica ele por 3,6. Eu não vou entrar em detalhe agora o porquê do 3,6, mas usa-se o 3,6. E se for o contrário, de quilômetro por hora para metro por segundo, aí você vai dividir por 3,6. Tá certo? Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Feito isso, então a gente pega esse 2,08 metros por segundo, multiplica aqui por 3,6 e aí você encontra a resposta em quilômetro por hora, que é aproximadamente 7,5 km por hora.
Então, isso é a velocidade média desse canguru dentro da jaula, tá certo assim? Então, com isso a gente chega ao final da correção desse exercício. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até mais.